Graça e paz, amados. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por mais um dia nós estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas antes, vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias. Aí, no livro de 1 João, 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, o verso 1 diz assim, da palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, nessa manhã eu gostaria só de lembrar isso para vocês. Quando a gente lê uma frase como essa, de que nós vencemos o mundo, aqueles que amam a Deus vencem o mundo, talvez na cabeça nossa aparece aí uma interrogação, talvez na sua cabeça apareça aí uma exclamação, talvez para você apareça um ponto final. Quem está na escola em português vai falar: o que é isso? É aula de português agora? Então vamos lá. Quando se fala numa pergunta, você pensa num ponto de exclamação, e aí você fala assim: vence o mundo mesmo? Será que eu estou vencendo o mundo com a minha fé? Será que eu estou vencendo? Mas eu estou vendo tantas coisas acontecerem, estou vendo tantas situações para cima de mim, que eu não sei se eu estou vencendo. Eu tenho um ponto de interrogação aí para saber. A de exclamação é: meu Deus, eu estou vencendo? Eu realmente estou vencendo? Eu não pensei nisso, mas eu estou vencendo com a minha fé, estou conseguindo vencer as coisas que estão vindo. É como se batesse, mas opa, aqui você não me alcança, aqui você não chega, porque a minha fé está segurando tudo isso. E o ponto final é que pode vir qualquer coisa, pode chegar qualquer coisa,
Pode balançar para um lado e para o outro. Pode vir vento do que for. Mas nada abala a minha fé. E eu gostaria que você, nessa manhã, tivesse isso como esse ponto de oração agora. Senhor, se falta alguma fé, acrescenta. Se eu ainda tenho alguma dúvida, me põe, Senhor, a certeza. E se eu estou firme, continue, Senhor, comigo dessa jeito. Levantemos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Queremos bendizer nesta manhã o teu nome, Senhor. Sabemos, ó Pai, que iniciamos este culto com um texto da palavra de Deus, dizendo que nós vencemos o mundo, que nós que estamos usando a nossa fé podemos vencer este mundo, e que nós, ó Pai, temos cada vez mais a certeza de que quando nós exercitamos a nossa fé, somos mais do que vencedores. Por isso, Deus, nessa manhã, nos dá, Senhor Deus, cada vez mais essa certeza, essa firmeza de que o Senhor Deus age sobre a nossa vida, independente do que venha, independente das situações. Talvez você chegou aqui, talvez você estava sentado aí, já pensando no que vai fazer amanhã, já pensando no que vai fazer na semana. Talvez você estava aí e já estava dizendo: Senhor, mais uma luta que eu tenho que passar daqui a pouco. Senhor, talvez eu tenha que pensar naquilo que eu vou ter que vencer. Mas o Senhor Deus te diz: coloca a tua fé. Coloca a tua fé nisso, coloca a tua fé, haja, Senhor Deus, agora nesse momento. Talvez você tenha pensado numa pessoa, talvez você tenha pensado num problema de saúde, talvez você tenha pensado numa situação em que você vai ter que vivenciar. O nosso Deus é Deus que diz a você: entrega tudo nas mãos dele. E Ele tudo fará. Coloca a tua fé agora. Coloca a tua fé em dizendo: Senhor Deus, por mais que eu seja pequeno, por mais que a minha fé seja, Senhor Deus, ainda insignificante, o Senhor Deus é maior. O Senhor Deus é grande na minha vida. E eu confio que o Senhor fará grandes coisas na minha vida, na vida dessa pessoa, na vida dessa situação. O Senhor Deus é Deus que cuida de tudo na nossa vida. Por isso, Senhor, nessa manhã eu venho na tua casa para te louvar, para te exaltar, para bendizer o teu nome, para, Senhor Deus, agradecer desde já tudo aquilo que o Senhor já tem feito, fará na nossa vida. Eu oro e eu agradeço por tudo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino que diz que sou feliz com Jesus. Se você tiver curiosidade para ler a história do hino, ele diz que havia um homem por volta de 1880 e ele, na ocasião, foi abalado por duas situações, né? A empresa dele pegou fogo e ele teve um problema que as filhas, num naufrágio, todas morreram. E mesmo assim, ele escreveu esse hino depois de tudo isso, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso nos faz refletir, né? Muitas vezes a nossa vida é tão difícil, né? Nós passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades, mas olha a vida desse homem, perdeu quase que a família toda, e mesmo assim ele pôde declarar que ele é feliz com Jesus, porque Jesus basta para nós, porque Jesus bastava para ele. Jesus basta na sua vida? Como que é o seu dia a dia? Você vive murmurando? Você vive reclamando? Ou você pode agradecer a Deus pelos pequenos detalhes que Deus te proporciona para você? Então fica hoje, quando eu estava meditando nesse hino, eu também me chamei a atenção, porque às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas e sou feliz com Jesus, é Ele que me basta, não é verdade? Que você pense nisso durante a semana, que você pense nisso durante este dia.
E Jesus basta. sou com Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Bom dia a todos, graça e paz. Os irmãos podem sentar uns instantes. Gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Ah, temos
irmão aqui na minha esquerda. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Mais alguém nos visita? Temos uma jovem aqui, uma adolescente aqui à minha direita. Muito bom, muito feliz com a presença de vocês. São esses que nos visitam? Vamos receber com uma salva de palmas? Nosso irmão, essa jovem aqui. Deus abençoe. Sintam-se muito bem-vindos em nosso meio. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Vamos chamar agora as crianças para estarmos orando por elas, para o Ministério Infantil. Olha só, temos um grupo bonito. Vamos orar agradecendo pela vida delas, as abençoando. Elas estarão descendo para o Ministério Infantil, receber a aula na sua linguagem. Amém? Vamos lá, crianças, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos abençoar elas como Jesus nos ensinou. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado pelas crianças que estão nessa manhã de domingo, Deus. Agradecemos de coração pela vida delas, ó Deus. Ó Pai, agradecemos pelas famílias que trouxeram elas. Que o Senhor continue fazendo que sejam lares e casas cheias de paz e das bênçãos do Senhor, de proteção de todo o mal. Faça que esses momentos que elas passam na igreja sejam momentos agradáveis, alegres, de amizades, mas que principalmente elas se sintam sempre bem de estar na casa do Senhor, Deus, ouvindo da Tua palavra, Deus, e que tudo aquilo que está sendo semeado no coração delas possa produzir frutos no tempo certo, pois dessa forma é que nós cremos. E também abençoe toda a equipe do Ministério Infantil, que continue tendo sabedoria, criatividade e amor com essas crianças. Por isso nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para as crianças. Deus abençoe vocês. Avisos. Nós temos sobre o encontro da terceira idade, na próxima sexta-feira, aqui na igreja, a partir das 14h30, né? Todos os irmãos que têm essa disponibilidade, que são desse ministério, estejam aqui presentes para o encontro mensal. Então, relembrando, terceira idade. O encontro dos irmãos é na sexta-feira, dia 29/8, próxima sexta, 14h30, aqui em nossa igreja. Amém? Esse é o aviso. Vamos agora consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vou ler um texto lá em Salmo 50, versículo 14 e 15. Diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Olha só, aqui um dos aspectos da oferta é de gratidão. Não é que você precisa dar um dízimo em oferta para receber algo do Senhor, mas ao contrário, você recebeu e por causa disso que você dá o dízimo ao Senhor, é gratidão. Deus Todo-Poderoso, Ele primeiro nos abençoa, e baseado nas bênçãos que Ele nos dá, é que nós ofertamos, dizimamos, servimos a Deus. Então tenha sempre no seu coração, dízimo e oferta também é obediência, também é fé, mas nunca perca esse aspecto da gratidão a Deus, né? Então a gente faz com alegria, porque nós reconhecemos que Deus já tem nos abençoado bastante. Então vamos orar, e aqui também diz, né? Se você tem um coração grato, você também, porque também, segundo o versículo 15, quando você clama a Deus no dia da angústia, Ele sempre te ouve. Então veja bem, pense tudo que Deus te deu e aquilo que Ele vai te dar. Então tenha sempre o coração grato quando estiver na casa do Senhor. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, consagrando os dízimos e as ofertas. Senhor meu Deus, nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que vão ser entregues agora, que foram entregues durante a semana. Que o Senhor abençoe, multiplique sobre a vida de cada família, de cada um, Deus. Se alguém está com dificuldade nessa área, o Senhor venha abençoar, resolver situações, abrir porta de emprego, Deus. Também que essa bênção se estenda aos nossos familiares. De repente alguém está precisando ser abençoado nessa área, que o Senhor, Deus, venha multiplicar também, ó Deus, o Senhor der a provisão. E que nós possamos manter a nossa confiança firme no Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado e sempre vai nos dar. Por isso nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, enquanto estivermos cantando, você pode estar entregando a Deus aqui no gasofilácio. Como sempre, nossas irmãs aqui da intercessão, elas estão com um potinho para você colocar os pedidos de oração, né? Potinho preto. Então, com outro potinho para você pegar itens para você doar para a cesta básica da igreja, tá bom? Então, enquanto estivermos louvando a Deus, você pode vir aqui à frente e consagrar ao Senhor as suas ofertas.
diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Sim, a Deus, eis aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Dizer que sou moço. Dizer que sou moço. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos orar nesse momento, aproveitar que estamos envolvidos, né, nesse ambiente de adoração, onde essa canção fala: me derramar, porque eu sou grato, me derramar porque tu és formoso. Então, expressões como essa envolvem muitas coisas na nossa vida. Quantos são gratos a Deus aqui nessa manhã? Levanta as suas mãos. Mas também quantos têm pedidos de oração, quantos têm necessidades, né? Todos nós temos, com certeza. Mas a palavra de Deus, ela diz em Hebreus capítulo 10, verso 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois, escute isso, aquele que prometeu é fiel. Amém, igreja? Deus, Ele é fiel na sua vida, mesmo às vezes sem você perceber. Deus está ali cuidando de você, livrando você de todo mal, te dando sabedoria, direção para a sua vida, às vezes mesmo sem antes você pedir, mas Deus, o nosso Pai, Ele está lá, né? É assim muitas vezes com nossos filhos biológicos. Às vezes eles nem pedem, a gente não prepara um almoço. Às vezes eles nem pedem, a gente não prepara a roupa deles para ir numa festa ou passear para algum lugar. É assim. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele também, sem a gente pedir algumas vezes, Ele está cuidando de nós. Quantos creem dessa maneira? Amém, meus irmãos? Então não deixe, como o irmão Lázaro aqui ministrou,
no início do culto, a dúvida entrar no seu coração. Não permita isso. Essa foi uma das maiores estratégias que Satanás tentou com Eva e com Jesus, a dúvida. Eva, Satanás enganou, mas Jesus não, né? Jesus confrontou ele com a palavra. Então não permita, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, eu estou com esse problema, aconteceu essa situação, estou doente, fiquei desempregado, minha família está com problema. Não permita a dúvida entrar no teu coração, porque Deus é conosco, amém, meus irmãos? Então nós vamos orar, se você puder, junte-se com quem está do seu lado. O irmão Ronaldo vai nos conduzir nesse momento de oração, lembrando de orar também pela vida do irmão Jacques, que é membro da nossa igreja. O pai dele faleceu, né, ontem, na madrugada de ontem. Então vamos pedir para que o Senhor esteja confortando o coração do Jacques, da sua esposa, a Marta, que são membros aqui da nossa igreja. Orar também pela vida da irmã Vera. Nós tivemos essa semana lá, ela precisou, os irmãos sabem, avisamos, amputar uma das suas pernas, está ali num processo de recuperação, e tantas outras coisas, né? Se você puder se sentir à vontade, aproveita agora no seu grupo aí onde você está, na dupla que você fez, compartilhe um pedido de oração. Ora pela minha família, ora pelo meu trabalho, ora pelos meus negócios, ora pela minha saúde, ore pela minha vida espiritual. Enfim, há tantas coisas, mas creia que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Vamos orar, vamos amém. Para Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, sou grato ao Senhor pelos benefícios do Senhor para com a minha vida. Sou grato ao Senhor pelos benefícios do Senhor para com a vida da tua igreja, Senhor, para a vida dos irmãos e as irmãs que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui, que estão acompanhando talvez pela transmissão. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício vicário da cruz, Senhor, onde temos a remissão dos nossos pecados, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem proporcionado para com cada um de nós, livramentos até mesmo que não passou diante dos nossos olhos, porque de antemão o Senhor providenciou o livramento do homem maligno, livramento da mulher maligna, livramento, Senhor, de acidentes nos cruzamentos dessas ruas, dessa cidade, Senhor, livramento, Senhor, a qual muitas das vezes podia ter causado danos irreparáveis sobre as nossas vidas, mas é o Senhor que tem cuidado. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas. Agradecemos pelo teto que temos, porque há muitos e muitos aí ao relento pelas ruas dessa cidade, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo nosso lar. Agradecemos pelos nossos familiares, Senhor. Agradeço por cada um deles que fazem parte das nossas famílias. Agradecemos, Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelas bênçãos advindas do Senhor, que são infindáveis, às vezes não prestamos atenção, não damos a devida, Senhor, pelas bênçãos do Senhor que faz parte das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos de enfermidades, porque muitos estão aí nos leitos dos hospitais sem recursos, talvez, até mesmo de um exame médico, e o Senhor tem providenciado, o Senhor tem se feito presente assim em nossas vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por todas as bênçãos, por tudo aquilo que tem rodeado as nossas vidas, Senhor, porque assim o Senhor tem se feito presente, Senhor, e clamamos ao Senhor também, recorremos ao Senhor por a família do Jackson, que se encontra enlutada nesse momento também, um momento assim, que irreparável, Senhor, irreparável, mas és o Senhor que sabe de todas as coisas, és o Senhor que se faz presente, e nada foge das tuas mãos, Senhor. Seja o Senhor confortando ali, seja o Senhor tranquilizando, seja o Senhor acalmando, derrama o bálsamo ali, Senhor, o frescor advindo do Senhor nos corações, nas mentes daqueles que se encontram nesse momento, nesse processo, passando por essa situação, Senhor, que eles possam estar com seus olhos voltados unicamente para o Senhor. Tira todo pensamento ali, todo pensamento, tudo aquilo que possa querer abater, gerar ali dúvida, transtorno,
porque eles têm buscado da tua presença, eles têm estado na tua presença, e o Espírito Santo, que é o Consolador, habita nos corações desses familiares ali. Seja para com eles nesse momento, Senhor, seja o Senhor ali amparando, socorrendo, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor, nas horas de aflição, na hora de tristeza, na hora da amargura, na hora da dúvida. É o Senhor que fala, e a sua palavra venha prevalecer ali no corações desses familiares, em nome do Senhor Jesus. Também pedimos ao Senhor aqui, como foi citado, a irmã Vera, nossa irmã em Cristo Jesus, que sempre esteve presente, participativa aqui, louvando, adorando ao Senhor, uma serva autêntica diante da tua presença, Senhor, a qual se encontra agora nessa situação, Senhor, mas sei que és o Senhor ali, porque o Senhor tem provido para ela. Meus olhos têm contemplado isso através das pessoas, dos familiares que estão ali, Senhor. Sim, és o Senhor que tem feito-se presente nesse momento ali para com ela, Senhor, e agradecemos aos feitos do Senhor para com ela, Senhor, porque como diz a tua palavra, o Senhor não abandona os seus, e isso é uma prova para nós, que ela está ali sendo amparada, ela está ali sendo socorrida, ela está ali sendo cuidada, ela está ali diante de pessoas que o Senhor providenciou ali, para sim se fazer presente para com a tua filha, Senhor, e agradecemos ao Senhor por esse momento, esse privilégio, Senhor, para com as nossas vidas, de estarmos aqui presentes em tua igreja, Senhor, Igreja Batista de Vila Diva, que busca da tua presença mais e mais, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Amém. Antes de sentar, cumprimenta aí quem está do seu lado. Talvez você chegou, né, não teve essa oportunidade. Diga para ele, ela, que bom que você está aqui na casa de Deus. Que alegria no nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor. Aqueles que nos acompanham também na transmissão. Que Deus nos abençoe nesse dia. Pode se assentar. E abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, versos 7 e 8. Nós vamos ler versículos 7, 8 e 9. Provérbios, capítulo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor antes da escola bíblica. Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1 de Provérbios, a partir do verso 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Nós vamos falar hoje um pouco sobre crescimento. E o crescimento, ele faz parte da nossa vida cristã. Você que já é convertido, já aceitou Jesus como seu Salvador, você não pode simplesmente achar que você já aprendeu de tudo, que todo o seu conhecimento adquirido até hoje, até agora, já é suficiente. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que todos nós, a começar em mim, né, que eu não me excluo disso, e toda a igreja, todos aqueles que são seguidores de Jesus, que são batizados, nós precisamos estar em constante crescimento espiritual. Na verdade, a vida secular já é assim. A vida secular, talvez você já esteja aposentado, mas existem empresas que estão constantemente exigindo crescimento intelectual, né, profissional daquela pessoa. Olha, se você quer continuar trabalhando aqui, talvez seja essas as expressões, a conversa, né? Você precisa se aperfeiçoar nesta área, você precisa fazer esse curso, você precisa fazer esse treinamento. Então, as empresas, elas estão vendo que
a cada dia, o mundo, ele está em constante crescimento, em constante evolução. Agora, nós como cristãos, trazendo isso para a nossa vida espiritual, também precisamos estar atentos quanto a esta realidade. Se no meio secular, se no mundo, se a empresa, se nos negócios, nós precisamos estar sempre sendo atualizados, nos aperfeiçoando naquele dia que você fez a faculdade, e às vezes a faculdade você fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ou que seja, o ano passado, você precisa se atualizar, que dirá a nossa vida espiritual. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência, que independente de idade, se é uma criança que nós acabamos de orar por elas, para elas irem para o departamento infantil, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos ou para os idosos, todos existe a necessidade do crescimento espiritual. Buscarmos esta sabedoria que vem de Deus. Lá no livro de Tiago diz isso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá. Então, é desejo de Deus, e nós olhamos para a palavra, que nós precisamos crescer espiritualmente, buscar esta sabedoria, porque se nós não crescermos espiritualmente, se nós não buscarmos esta sabedoria que vem dos céus, nós podemos ter grandes complicações no dia a dia. Porque a vida, ela se apresenta muito desafiadora. Todas as decisões, todas as suas escolhas, elas envolvem a sua vida, muitas vezes as pessoas que te cercam, às vezes as decisões envolvem a sua vida financeira, os seus negócios, sua empresa, seu trabalho. Então nós temos que buscar esse conhecimento que vem de Deus, essa sabedoria que vem de Deus. Se não fosse assim, a palavra de Deus, esses versículos, não estariam tão expostos dessa maneira que nós lemos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A partir do momento que eu começo a ter esse temor de Deus no meu coração, inicia-se, se é que a gente pode dizer assim, o conhecimento real e verdadeiro de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que por estar numa igreja, frequentar uma igreja, a gente já conhece tudo de Deus. Ah, não, eu já frequento a igreja desde quando ela foi fundada. E a nossa igreja foi fundada em 1951. Só existem 2 pessoas que estão vivas hoje, né, que participaram desse momento da nossa igreja, as irmãs Luci e Lucinda. O restante já está na glória com Jesus. Mas nós, independente de tempo que temos de conversão, de andarmos com Deus, temos, meus irmãos, que buscar esse conhecimento. Temos que buscar esta sabedoria que vem dos céus. A palavra de Deus, nesses versículos que nós lemos, ressalta a importância desse conhecimento, porque ele justamente diz aqui: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Se a Bíblia está nos aconselhando a nós não desprezarmos o ensino, com todo o respeito da palavra, de homens falhos, que são pais e mães, todos nós somos falhos. Mas se a Bíblia está dizendo que eu e você não podemos desprezar esse tipo de ensino, de instrução, que dirá nós aperfeiçoarmos o nosso conhecimento de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto é tempo. A
palavra do Senhor, ela diz que nós temos oportunidades de aprendermos o que Ele quer para as nossas vidas. Qual é a direção que Ele tem para a minha vida? Qual é o propósito, o plano que Deus tem para você? Você não está vivendo só por viver. Não imagine isso. Ah, não, eu nasci, estou trabalhando, daqui a pouco eu vou descansar um pouco mais do meu trabalho, vou me aposentar. Claro, a gente faz planos dessa maneira, mas espiritualmente nós temos que constantemente sermos aperfeiçoados pelo Senhor. É por isso que Paulo diz em Filipenses que nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não sabe tudo de Deus. Você talvez não conheça todos os planos que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós não podemos parar no meio do caminho, desistir de ler a Bíblia, de vir na igreja, de fazer as nossas orações, de jejuar, porque são ferramentas que Deus nos deu para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. E aí eu coloco, essa pergunta: você cresceu essa semana? Não estou falando de estatura, porque alguns já cresceram o que tinha que crescer. Quem está crescendo é os adolescentes, E por aí vai, até a juventude. Mas, espiritualmente, o quanto você cresceu esta semana? O quanto você cresceu desde quando você aceitou a Jesus? Então, nós precisamos questionar a nossa vida, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, além desse texto que nós lemos, mas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, se você quiser acompanhar para ficar mais claro para você a leitura, capítulo 2 de Lucas, versículo 41, 42, vai dizer algo especial para nós, que diz assim: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Preste atenção nesse versículo 42. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. A Bíblia está falando que Jesus tinha quantos anos? Quantos, irmãos? 12 anos de idade. Jesus não era uma pessoa adulta. Ele era uma criança. Agora, vamos um pouquinho mais à frente. No versículo 46, que diz assim: depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvidos nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhe disse. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Escute isso. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha para cá. Os irmãos prestaram atenção do que as palavras falavam de Jesus? Que ele crescia em conhecimento, sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Agora, meus irmãos, se a palavra de Deus está mostrando que Jesus estava no templo, estava ensinando, estava aprendendo, estava dando respostas, estava ouvindo respostas, estava crescendo espiritualmente, eu e você também precisamos olhar para Jesus e desejar viver também dessa forma.
Porque responda aí no seu coração. Hoje em dia, quando nós olhamos a televisão, as redes sociais, nós vamos ver que muitos valores estão invertidos, né? Principalmente os princípios da palavra de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, casamento homossexual, são pecados que antigamente não eram pecados e hoje já não é mais. Agora, responda ao seu coração. Se alguém lhe fazer uma pergunta de todo o contexto que nós estamos vivendo, política, governo, finanças, guerras, você saberia responder na palavra de Deus? Então, são coisas que nós precisamos estar prontos para saber lidar com as situações que nos cercam, com as coisas que estão diante de nós. Saber responder, saber defender a nossa fé, saber como se posiciona diante de tantas filosofias e ensinos e outras religiões e doutrinas que são ensinadas aí fora, que muitas vezes entram no coração dos próprios cristãos e fazem eles ficarem com dúvidas. Mas como é que nós vamos confrontar essa realidade que está acontecendo aí fora e vai piorar cada vez mais? Com conhecimento, permanecendo, aprendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Primeira coisa que nós podemos rapidamente pensar: permaneça aprendendo a palavra de Deus. Constantemente leia as Escrituras, meus irmãos. Assim como você toma café da manhã, assim como você se alimenta, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. Não é a Netflix, não é a série A, a série B, série D, não é o jogo de futebol, não é a novela, não é nada disso. O que nos alimenta espiritualmente é a palavra de Deus. E nós não podemos substituí-la por nada nessa vida. Se a minha vida está sendo mais tempo na televisão, nas redes sociais, no celular, ou no lazer, ou qualquer outra coisa, mais do que a palavra de Deus, alguma coisa precisa ser ajustada. A Bíblia, lá no livro de Salmos 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os pais precisam ter a resposta na palavra quando seus filhos lhe perguntam: pai, isto é certo? Pai, isto é errado? Porque lá na faculdade, lá na escola, eles estão aprendendo coisas que vão ao contrário do que as Escrituras diz. E o pai e a mãe precisam saber como ensinar o seu filho mediante a palavra de Deus. Você está aprendendo a palavra do Senhor? Você está lendo a Bíblia como deveria? Ou só para tampar buraco, ou só para fingir que está lendo, ou só para dizer assim, para não sentir culpa. Eu li um versículo na segunda-feira, e na terça, e na quarta, e na quinta, que você é confrontado todos os dias pelo inimigo. E Jesus mesmo, para confrontar as afrontas malignas lá no deserto, Jesus, ele confrontou com a palavra de Deus. Ele diz, as Escrituras, a palavra diz assim. Jesus não falou palavras dele, ele usou as Escrituras. E existem situações, meus irmãos, na sua vida, que só a experiência de idade, o conhecimento do intelecto, não será suficiente para combater as opressões malignas no seu lar, na sua vida, no contexto que você vive com as pessoas. A gente precisa entender que existem situações, respostas que virão somente através das Escrituras. Respostas certas. Porque se você buscar respostas aí fora, você vai achar livro, internet, um monte de coisa, um monte de porcaria. E também um monte de coisa certa também. Mas as Escrituras, somente ela que pode nos oferecer algo de valor.
algo que permanece. Um princípio, uma lição, uma semente que você lançou no coração daqueles que te cercam para toda a eternidade. Segunda coisa, permaneça aprendendo com as experiências da vida. O problema que você está passando hoje, ele não é por acaso. Também não foi Deus que mandou. Talvez, né? Não sei o seu contexto particular. Mas uma coisa eu sei, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou perceber que existem problemas que Deus permite na nossa vida. E a gente tem que ter essa maturidade para poder entender. Pastor, então o senhor está falando que Deus, ele deixa alguém passar por um problema? Sim. Porque quando você vai olhar na Bíblia, nas Escrituras, homens e mulheres tementes a Deus também tiveram seus problemas. Não estavam longe de Deus, não estavam sem comunhão com Deus, mas tiveram os seus desafios. Não vou me estender por causa do nosso tempo, vale lembrar, e eu gosto muito quando a gente passa por problemas, de lembrar de Jó. Um homem temente a Deus, um homem íntegro, a Bíblia diz isso, mas que passou pelos seus problemas. E ele precisou passar por aquilo, José precisou passar pelos problemas que ele teve, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi injustiçado lá no Egito, lá no império, né, do Egito, foi traído, foi preso injustamente, mas se tornou governador, o segundo homem do Egito. José, Jó, precisou, irmãos, passar por momentos difíceis, para que eles pudessem crescer. Talvez seja um momento de você olhar o seu problema, talvez, e perguntar assim, o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer falar no meu coração com esse problema, com essa dificuldade? Porque talvez você já orou, você já jejuou, você já tem uma promessa de Deus para sair dessa circunstância, e Deus sabe o momento que Ele vai te dar o livramento, mas existem situações que talvez Deus permita para que nós possamos ser aperfeiçoados, melhorados, amadurecidos, porque Deus não quer que a gente fique do mesmo jeito como nós éramos anos atrás. A gente precisa crescer passo a passo com o Senhor. Amém, meus irmãos? Terceira coisa que nós podemos aprender é com pessoas. Eu acho que uma das orações de algumas pessoas é: Senhor, me livra dessa pessoa, tira essa pessoa do meu caminho. Mas você sabia que em alguns momentos Deus vai usar até mesmo aqueles que são problemáticos para aperfeiçoar o seu coração? É claro que a gente quer viver com pessoas que gostam da gente, que a gente gosta delas, pessoas que não nos dão problemas. A gente quer isso. Mas como é que nós vamos ser melhorados no perdão se alguém não nos decepcionar? Como é que a gente vai viver como esse hino que nós cantamos, Sou Feliz com Jesus, se Deus não permitiu uma pessoa problemática no nosso caminho? Ninguém quer isso. Mas às vezes, irmãos, na nossa jornada, às vezes Deus permite, para que Ele aperfeiçoe, talvez não aquela pessoa, mas você. Eu sei que é difícil lidar com isso, mas se nós queremos aprender e viver conforme a vontade do Senhor, a gente precisa ter essa maturidade para entender isso. Porque se não fosse assim, meus irmãos, por que a Bíblia iria falar para você orar por aqueles que te perseguem? Por que a Bíblia iria falar para você amar aqueles que te amaldiçoam? A Bíblia não está ensinando, não está mostrando para mim, para você, que eu devo amar só quem me ama, que eu devo orar só por quem ora por mim. Não. Em alguns casos, você vai ter que orar
até mesmo por aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, aquele que levantou uma mentira, uma calúnia. Você vai ter que orar por ele ou por ela. Bem dizer aqueles que te amaldiçoam. É difícil? Sem dúvida. Mas se nós queremos crescer, às vezes vai ser assim. Provérbios capítulo 27, verso 17, diz assim: com o ferro se afia, assim o homem afia o seu rosto do seu amigo. São homens difíceis que vão afiar o nosso coração, que Deus vai usar para que nós sejamos aperfeiçoados por Ele. Quarta coisa para a gente pensar sobre continuar crescendo. Permaneça aprendendo com o Espírito Santo. E diante de tudo que eu falei, é difícil aprender com a palavra? Sem dúvida, porque a sua carne vai dizer que existem coisas mais importantes do que você ler a Bíblia. A sua carne vai falar, xinga ele mesmo, porque ele xingou você. Fala mal, porque essa pessoa também falou mal de você. Mas é o Espírito Santo, irmãos, que vai nos ajudar a administrar essas coisas no nosso coração. Humanamente, sinceramente para você, a gente não consegue. Agora, com o Espírito Santo, João capítulo 14, verso 26, a gente consegue, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Amém, meus irmãos? É o Espírito Santo que nos dá força, que nos ajuda a nós buscarmos e permanecermos aprendendo, mesmo quando as coisas são difíceis. O seu problema está difícil? Creio que sim. Quem sou eu para dizer que não? Essa pessoa no seu caminho, ela é problemática? Pode ser. Quem sou eu para dizer que não? Ler a palavra, eu só coloquei a palavra, mas pode ser a oração, o jejum. Está difícil para você porque você acha que tem muitas coisas como prioridade? Pode ser que sim. Talvez na sua cabeça diga assim, o meu trabalho é a prioridade. Mas entenda, que se Deus não abençoar o seu dia, você pode fazer quantas horas extras que você quiser. Não vai ser suficiente. Se Deus não abençoar o seu dia, você pode ser o mais legal da empresa. Você vai estar como o primeiro ali para ser demitido. Então entenda, meus irmãos, que o espiritual, ele é a nossa prioridade. Está difícil, pastor, eu separar tempo na minha agenda para ler, para orar, para jejuar, para vir na igreja. Se você não tiver isso como prioridade, meu irmão, minha irmã, então os problemas e a sua estagnação vai continuar assim. Mas se você quiser crescer, então comece a mudar as coisas. Comece a ajustar. Não, a minha prioridade vai ser buscar a palavra. Vai ser ouvir o que Deus tem para mim. É orar mais, é jejuar, é consagrar a minha vida, é ter mais compromisso com as coisas de Deus, é ter mais responsabilidade com as coisas do Senhor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E é isso que nós temos que fazer e buscar, né? Nós temos que a cada dia pensar o que é que Deus está usando para me fazer crescer. São as ferramentas espirituais, porque elas ficaram guardadas na gaveta, então comece a usá-las. São problemas na minha vida, então pare de murmurar e reclamar, porque talvez é isso que Deus quer usar para o seu crescimento. Se são pessoas, talvez a sua oração não seja mais essa: Deus, tira essa praga do meu caminho. Não, talvez a sua oração: Deus, eu já entendi o recado. O Senhor está aperfeiçoando o meu coração através dessa pessoa. Abençoa ela. Cuida dela. Começa a orar, abençoando a ela. E aí, de repente,
Quanto menos você esperar, Deus vai tirar essa pessoa, amém? Talvez esse seja a melhor forma para Deus tirar alguém do seu caminho. Não seja criticar nem murmurar. Deus, não aguento mais essa praga na minha vida. Não. Talvez para Deus te livrar logo. Deus, eu já entendi o recado. Obrigado que o Senhor mandou esse abençoado na minha vida. Talvez sejam essas coisas que Deus esteja usando para a gente crescer. Deus assim nos abençoe e nos ajude a crescer cada dia mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque esse detalhe no seu coração. Permaneça aprendendo, né? Seja sensível às coisas que Deus está mostrando para você. Cada detalhe, meus irmãos. Um pneu furado, um encanamento estourado, uma falta de emprego, uma pessoa difícil, um problema na família que do nada surgiu. Talvez sejam coisas que Deus queira para você aprender um pouquinho mais. Porque Ele não quer que você fique do mesmo jeito. Peça ao Espírito Santo nessa manhã para te ajudar a ter esse discernimento. Para fazer você enxergar. Para que a sua vida não seja um fardo. Porque quando você, já estou encerrando, quando você começa a perceber que Deus está usando coisas difíceis na sua vida para você crescer, o fardo se torna mais leve. Quer ver uma prova disso? Foi Jesus mesmo que disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Escute isso. E eu vos... E o que ele continua dizendo? Aprendei de mim. Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Por que ele falaria para alguém que está cansado a aprender mais? Porque quando a gente pensa em estar cansado, a gente quer deixar, né, o que está pesando de lado. Mas Jesus fala, ó, os que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Quantos são os desafios muitas vezes nas nossas vidas? Quantos de nós, às vezes, passamos por problemas, dificuldades, pessoas que são colocadas nas nossas vidas, Pai. E que muitas vezes nós olhamos tudo isso como um fardo. E talvez estamos olhando e orando até como algo para ser tirado das nossas vidas. Mas talvez, Senhor, talvez, não que isso seja uma obrigação, mas que talvez para alguns o problema, a pessoa difícil, a dificuldade, seja algo que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos aprender algo novo do Senhor, pudéssemos aprender alguma coisa que o Senhor quer nos chamar a atenção, abrir os nossos olhos, Pai. Por isso que nós pedimos ao Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a nós aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, seja através de pessoas, seja nas ferramentas espirituais, a oração, a palavra, a leitura, estar na igreja, o jejum, quantas coisas o Senhor nos dá para nós crescermos espiritualmente, que nós não desprezemos essas coisas, Pai. Porque tudo isso o Senhor colocou, permitiu na nossa vida, para que nós pudéssemos crescer mais. Para conhecer a Tua vontade, ó Deus, nem sempre tudo será um mar de rosa. Para conhecer a Tua vontade, nem sempre, Senhor, vai estar tão claro diante de nós. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que talvez um desemprego, a saúde, problema familiar, talvez tudo isso e muito mais, talvez seja motivo para nós aprendermos aquilo que o Senhor quer e tem para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, através do Espírito Santo, a estarmos sensíveis para sempre aprender aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Abençoa a nossa vida, Pai. Dá-nos força e nos capacita, porque humanamente falando, isso foge do nosso controle. Mas espiritualmente, através do Espírito Santo,
sem dúvida, vamos conseguir ter o discernimento e aprender as coisas dos céus. Jesus foi assim, ele estava no templo, ele estava ensinando e aprendendo. Que todos nós também tenhamos esse desejo no nosso coração, de aprender e também de ensinar. Obrigado por essa manhã, pela tua palavra. Continua falando conosco durante esse dia, durante essa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Eu vou lá na porta. Nós temos escola bíblica. Se você puder, participe conosco. Um ótimo domingo para você.